Aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, o nosso estudo hoje sobre criança, ele é pequeno. Penso eu assim, né? Então, eu quero encabeçar bem com esse estudo mais bíblico, né? Aos Romanos capítulo 8, verso 15, para não ler muito, porque não recebestes o espírito de escravidão, porque filho nunca seria escravo, né? Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. O Abba quer dizer pai. Pai, pai. Seria o mesmo que dizer pai, pai. Abba. No hebraico, quer dizer pai. Abba, pai. Pai, pai. Não é? É um vocábulo hebraico. Caldaico, né? Como eles dizem. Significa pai ou meu pai. É usado junto com pai. Ele não pode ser isolado. Então ele não pode dizer, se você dissesse lá, Abba, somente, Abba, pai, para exprimir invocação filial a Deus, entende? Para exprimir invocação filial a Deus, conforme Marcos 14, 36, Gálatas 4, 6, foi proibido aos servos. Servo não podia usar esse termo. Era privativa dos filhos. Abba, Pai. São Marcos 14, 36. Vamos ver o que é. (14:36) E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, veja, quem que usou essa expressão? Em relação a quem? Fala forte, fala forte. Quem usou essa expressão? Foi Jesus Cristo. Em relação a quem? Ele estava se dirigindo a quem? A Deus, ao Pai. Então, Abba, Pai. Invocando filiação a Deus. Isso porque ele já tinha recebido adoção lá no Monte da Transfiguração. Vocês que são filhos, né? Parece que o termo, todos nós somos filhos, mas vocês que ainda estão sob a tutela de seus pais, devem pensar nisso de uma maneira mais séria. Mesmo se os pais não correspondem, mas existe o limite. O limite. Mesmo com um pai que não corresponde, uma mãe que não corresponde, mas existe um limite. Esse limite permanece lá, mesmo se ele não respeita aquele limite, ela não respeita, mas você deve respeitar. Se isso funcionasse assim, entre mulher e marido, filhos e pais, a coisa estaria completamente diferente hoje. Agora, nós estamos estudando e ouvindo coisas que parece que são impraticáveis, são impossíveis, porque nós estamos no Getsemane. Nós estamos tomando o cálice. Parece que nós estamos abandonados até. Deus meu, por que me abandonaste? O corpo de Cristo passa pela mesma experiência. Não seria a fase de Abraão, quando estava só secando a cada dia que passava, com Sara? Exatamente isso. Mas ele tinha consciência de que era filho, porque Jesus agiu como tal.
Desde criança, aos 12 anos de idade, ele disse: importa antes tratar dos negócios de meu pai. Veja como é que foi. Então ele tinha consciência de filiação, porque ele é filho porque nasceu de mulher. E nesse ofício ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele falou como filho, orou como filho, agiu como filho, morreu como filho, ressuscitou como filho. É isso que tem que ser posto, estabelecido. Isso quer dizer, não, casar, meus irmãos, não é simplesmente acasalar, não. Casar é formar. Olha, primeiro Deus, segundo a sua mulher. Primeiro Deus, bem entendido. Você não põe Deus em primeiro lugar se você não pôr a sua mulher em segundo. Se você já deixar a sua mulher por causa das coisas de Deus, você já está morrendo. Você já está mentindo, você está dizendo que não pôs as coisas de Deus em primeiro lugar. Terceiro que é você. Mesma coisa acontece com a mulher. Se isso funciona de uma maneira sincronizada, então é o casamento do qual virão filhos de verdade. Por isso que antes de vocês se casarem, eu estava vendo aí um novo plantel com o Monte Carlos aí, né? Está tudo crescidinho, né? Um novo plantel. Se houver tempo, daqui 10 anos, daqui 5 anos, a moçaiada, né? Então, não pense que casar é acasalar-se apenas. Casar é formar um lar, é uma família. Viver em função um do outro em todos os sentidos da vida. Então, esse Abba Pai é profundo. Eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito dele aqui. Isso para mim ele é profundíssimo. É uma das melhores coisas que nós podemos lembrar. Eu nunca correspondi com Deus. Eu nunca correspondi com minha mãe, conforme Jesus correspondeu com o Pai. O mesmo Espírito testifica, verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica, nos dá consciência de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Por isso não tem nada a ver com escravo. Tem muito escravo aí, trabalhando para Deus, que é uma beleza, denominacional. Denominação. E trabalham mais do que os próprios filhos. Você vê que um escravo, uma escravinha dentro de casa, trabalha mais do que as filhas. Um escravo trabalha mais do que os filhos. E o profeta vai mais longe e é mais grave. Ele diz: um mulo trabalha mais do que um puro sangue. Tem mais força no cavalo do que o cavalo. O mulo, o burro, que é um fruto híbrido que não procria. E ele mostrou claramente que esse fruto híbrido é a denominação. Mostrou de acordo com as Escrituras. E ele trabalha mais, mas não é filho. Ele não tem a semente de procriação. Porque o filho tem a semente da procriação. Ele não morre. Ele nunca morre, o filho. Ele pode ir gastar tudo que tem lá com as meretrizes e por fim ele cai. Ele não prospera, porque muita gente, como eu estou prosperando? Olha, quer um juízo maior do que esse? Prosperar? Em certos casos. A prosperidade é um dos principais sinais de juízo que cai sobre a pessoa.
O profeta disse: deixa ela ir, ele ir. Se ele é um filho, um chicote cai nele lá. Porque a prosperidade vai separá-lo mais de Deus.